Olá, muito bom dia. Estamos aqui neste podcast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui no programa Vozes que Florescem e vamos conversar aqui com essas meninas, essas minhas convidadas lindonas aqui, sobre o assunto desafios da mulher e os papéis e o empreender. Eu sou a psicóloga Jane Rosa, comunicadora de bem-estar, e eu estou aqui para poder explanar esse assunto tão interessante que é os papéis da mulher. Interessante e importante. E vamos lá. Bem-vindas, meninas. Obrigada, bom Jane. dia. Obrigada, bom Muito dia. obrigada por ter aceitado aí o convite. E eu estou aqui muito curiosa com o que vocês vão falar sobre essas questões de desafios, né? Dos papéis que nós temos aí na nossa vida, né, de família, de filhos para quem tem, do trabalho, né, da nossa profissão, do nosso sustento. E aí a gente fica assim, né, entre uma tarefa e outra, entre uma questão e outra, e conseguindo desenvolver, né, e tentando aí administrar todas as partes aí da nossa vida. E eu agradeço por vocês estarem aqui participando, né? Tá explanando aí esse assunto tão interessante. E vamos lá, vamos então falar com a Diná. A Diná, ela é psicóloga e é uma psicóloga assim que atende mulheres, é isso, Diná? Principalmente. Principalmente, né? E eu queria conhecer um pouquinho da sua história, para você falar um pouquinho como que é seu dia a dia. Nós estamos também no mês de janeiro, né? Tem um janeiro branco aí. Como que tá aí a saúde mental? Como que você está desempenhando esses papéis? Tem os desafios, tem também as conquistas, né? Porque você tá desenvolvendo. Então, me conta aí um pouquinho da sua história. Primeiramente, bom dia, né, a todos que estão aí assistindo, ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme Eu que agradeço. estar aqui. Primeira vez num podcast, tá um pouquinho assim acelerado, mas eu acredito que vai dar muito certo. Como a Jane falou, né, me chamo Diná, eu tenho 44 anos, eu tenho 2 filhos, tenho um netinho já, uma delícia de criança em casa, e sou psicóloga, tô aí atuando. Os desafios são muitos. Se a gente fosse listar aqui, passaria uma manhã inteira falando sobre os desafios. Verdade. Mas eu acredito que o principal e o maior de todos é realmente a mente. Como funciona a mente, como anda a mente, principalmente da mulher. A mulher com tantos desafios hoje em dia. Cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do trabalho, muitas vezes é a igreja, são tantas coisas, são tantos papéis a desenvolver. E eu venho aí me desenvolvendo aos pouquinhos, um dia de cada vez, e eu acredito que eu tenho chegado lá. Falta um pouquinho? Falta. Mas o principal, como eu disse antes, é a mente. A mente precisa estar funcionando direitinho para que a gente consiga. E o acreditar. Eu acho que o principal desafio, principalmente para a mulher hoje em dia, a mulher, ela tem muitas coisas a fazer, então, muitas vezes, muitos pensamentos colocam para baixo. E um dos desafios vamos lá, filhos, que foi o meu caso, por exemplo. E agora, eu tenho 2 filhos, eu preciso sair para trabalhar. No meu caso, eu me casei muito nova, com 17 anos. Com 20 anos, eu já tinha minha primeira filha, a Carol. Então, e agora? O que eu faço? Aí veio o segundo filho. E agora? Como deixar? E a minha escolha foi ficar em casa. Eu escolhi ficar em casa, não trabalhar nesse tempo, cuidar dos filhos. E depois, quando eles foram crescendo, aí pronto. E agora? Eu preciso me encaixar em algum lugar. Eu não tinha uma profissão. Olha aí, o primeiro desafio. Não tinha uma profissão. Como eu faço agora? Eu não sei fazer nada. E agora? Esse é um dos desafios, eu acho, que a mulher enfrenta, não é? Principalmente a que casa muito cedo, a que tem filho muito cedo. Então, esse é um dos maiores desafios. Só que aí, eu estava meio desacreditada, confesso. Eu pensava assim, eu acho que não tem lugar para mim. Não tem espaço para mim, porque eu vou fazer o Pensamento quê? sabotador, né?
Eu mesma me sabotava. Mas, de repente, eu, não sei, virou uma chave e eu comecei a acreditar que podia dar certo, sim. Então, eu resolvi sair pra luta. E aí, eu fui trabalhar com o que eu conseguia. Eu trabalhei em cozinha de casa de família, fazia comida para poder conseguir um dinheiro para ajudar a pagar a faculdade. Eu passava uma roupa para ajudar a pagar a faculdade. Então, assim, eu fui indo, fui indo. E aí, comecei lá no curso de psicologia e fui cada vez mais gostando e me apaixonando por aquilo, como que aquilo brilhava os meus olhos. Conversar com as pessoas e pensar que eu podia incentivar outras mulheres Ai, a que fazer o lindo. mesmo. Sim. Então, foi uma coisa que me motivou muito. E aí, quando a gente entra para a faculdade, os professores perguntam: por que que você veio para esse curso? E a resposta era sempre: eu quero ajudar pessoas. Parece que era assim, sabe, uma coisa já universal ali da Uhum. turma toda, não era? Uhum. Então, eu falava aquilo, mas eu sentia no meu profundo, assim, aquele desejo, e aquilo era de verdade. É claro que depois essa ideia foi amadurecendo e eu fui entendendo muito mais o que eu queria, mas a princípio era isso. E quando eu pensei que eu poderia ajudar mulheres, né, a tomar essa atitude, a dar esse incentivo, eu falei, nossa, isso pode ser muito legal. Então, eu só fui. Eu só continuei. Acreditou, né? Acreditei. Então, quando a gente tem uma mente que sabota, eu acho que esse pode ser um dos maiores desafios. Porque você pensa que você não vai conseguir. E não, não é bem assim. É claro que precisa ter aí uma rede de apoio, né? O que eu tive, ainda bem que eu tive uma rede de apoio. Precisa ter a família estar junto ali, principalmente quando é muito família, né? Que esse é o meu caso. E eu tive isso. Então eu fui indo e consegui, eu cheguei. Hoje em dia eu atendo em clínicas de convênio, atendo na minha própria clínica, então estou conseguindo chegar lá aos pouquinhos. Fiz uma pós-graduação em clínica e agora eu estou fazendo uma outra especialização em mulheres. Então, o foco é esse mesmo: trabalhar com Sim. mulheres e ajudá-las a entender que sim, elas conseguem, sim, elas vão chegar lá onde elas querem chegar. Então, esse é o meu intuito, eu continuo, eu sigo, né, nesse rumo. Então você está conseguindo, realizou o que você queria, né? Pela fé, pela determinação aí, teve a rede de apoio e está conseguindo hoje colocar em prática, né? Tudo aquilo que você tinha de sonho e está ajudando, tá contribuindo. Foi um propósito, né? Foi um propósito, e um propósito que não foi fácil. Foram muitas etapas a serem concluídas, mas que é determinação. Eu acredito que essa é a palavra. Determinação e muito foco. Porque, outra coisa, precisamos estar com a saúde mental ali equilibrada, porque eu acho que é isso que sustenta. Uhum. Se você não tá bem, e assim, falando cientificamente mesmo, a gente tem aí as substâncias que o cérebro produz, que uma das mais conhecidas, né, que a gente ouve muito falar, é a dopamina. Quando você tem pensamentos positivos, você produz dopamina, e é uma dopamina que ela permanece. Se você tem pensamentos bons, você consegue o quê? Reagir, fazer as coisas. Você fica ali com pensamentos negativos, você entra numa depressão, você fica ansiosa. Como é que você faz para realizar, para fazer as coisas? Não tem como. Então, eu acredito que a mente é o que rege tudo isso, é o que vai te levar a lugares altos, não é? Sim, sim. Então, você buscar esse equilíbrio. De repente, é uma mulher. Vamos lá, a gente ouve muitos casos. Mulheres que sofrem no casamento com violência, violência psicológica, é uma mulher que não consegue ter autonomia financeira. É um desafio também muito grande, o financeiro. Como que eu vou fazer? Eu tenho atendido mulheres que estão em situação assim. Elas olham e elas dizem: eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir. Porque eu não tenho esse apoio. E agora, se eu quero estudar, eu quero ter uma profissão, mas eu não consigo, porque eu mal consigo cuidar dos meus filhos. Eu preciso ter dinheiro para mim me sustentar e eu não tenho esse apoio no meu esposo, no meu marido. E agora, se eu precisar sair de casa, por exemplo, para pagar um aluguel, como que eu pago um aluguel? Cuido dos filhos, pago uma faculdade. Sim. Então, ela se sente ali presa. Mas o desafio maior é você acreditar que aos poucos é um degrau de cada vez. Eu costumo dizer que o que eu fiz lá atrás, eu usei como um degrau.
Então, eu estava trabalhando numa coisa que eu não queria estar. Eu não gostava de estar ali. Mas eu pensava assim, eu tinha um foco. Eu conseguia visualizar na frente. E isso era o quê? Dopamina, pensamento positivo. Sim. Então, isso fazia com que eu visualizasse lá na frente e conseguisse enxergar o meu objetivo de longe. Ô, Diná, e hoje, nos seus papéis, tem alguma coisa que te balança? Tem alguma coisa assim que te pega, que você tem alguma dúvida? Porque você já falou que você teve essa rede de apoio, mas o seu papel como mulher, como que é? Uma coisa que pega, que segura muito, que prende, inclusive eu converso muito isso com os meus pacientes, e é assim, o psicólogo, muitas vezes, ele se depara com situações ali com o paciente, mas que ele acaba, às vezes, tá vivendo aquilo. Então, às vezes eu falo, olha, o medo, ele não pode te paralisar. O medo é uma coisa que paralisa. O medo do desconhecido, então, nem se fala, né? E agora, eu não sei se vai dar certo. Quando eu estava trabalhando na escola, né? Eu trabalhava como agente na escola, trabalhava com crianças com deficiência. Esse foi o meu último trabalho antes de eu entrar para psicologia de uma vez. Então, quando eu saí dali, eu tive que arriscar. Então, esse era o medo, foi o que me pegou. Será que vai dar certo? É a dúvida, sabe? E aí, de novo, a gente fala sobre a rede de apoio. O meu desafio como mulher era ter que cuidar de tantas coisas ao mesmo tempo. Cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do trabalho fora. Esse era o desafio. Mas o medo de não dar certo era um outro desafio, talvez ainda maior, né? Então, Mas eu acho que todos, em algum momento, né, em alguma tomada de decisão, a gente fica um pouquinho assim, né? Eu acho que isso é importante também, para você também não ir, não se entregar de vez, não fazer assim no impulso. Então, te faz refletir em algum momento para você poder pensar com cautela, com precisão. É isso mesmo, né? Ver todos os pontos e falar, vou. Não ir assim no impulso, porque aí no impulso a gente paga um preço, né? Sim. Então isso também é importante. Com certeza é. E aí, falando, né, como a gente falou antes, é um desafio do novo. É o desafio do novo. É claro que a gente precisa ter ali um certo equilíbrio. Até onde eu posso ir? Eu não posso simplesmente me jogar por impulsividade, como você está dizendo. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar que esse medo me paralise. E é isso que acontece muitas vezes. Tenho colegas que saíram da faculdade junto comigo e que estão paralisadas ainda. Pelo medo de deixar o emprego antigo. E aí, ao mesmo tempo, elas não conseguem se dedicar às duas coisas ao mesmo tempo. Só que vai chegar um momento e tem a Precisa ver decidir. com o que a gente falou no início, que é sobre propósito. Sim. É você ter claro. Eu costumo dar um exemplo assim. Se eu vai andar no centro de São Paulo e eu não sei muito bem para onde eu vou. Eu chego em São Paulo, a gente sabe que tem muitos cruzamentos. Sim. E aí você chega num lugar e fica ali parado, tem para cá, tem para lá, você pode ir para cá, você pode ir para trás, você pode ir para todo lado. Se eu sei que eu quero chegar no Bom Retiro, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar aquela placa ali, a placa vai estar me indicando, porque eu sei que eu tenho que ir para o Bom Retiro, então eu tenho uma direção. Agora, se eu não tenho uma direção, se eu chego ali e fico, e agora? Eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei. E aí? Tenho vários caminhos ali. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Tem esse ditado, né? então, E é bem real, sim, né? Sim. É você ter claro o seu objetivo. Sabe, você focar aonde eu quero chegar. Eu quero chegar no Bom Retiro, então eu vou olhando as placas. E olhar as placas é como se fosse você pegar Por exemplo, eu estou estudando a psicologia, então eu estou olhando as placas. Eu quero chegar lá nessa profissão, então eu sei aonde eu quero chegar. Então eu vou chegar. Agora, eu não saber, eu não ter clareza de onde eu quero chegar, isso é o que mais pega. E aí, voltando um pouquinho para o ramo da psicologia, então a terapia, que a gente também precisa levantar essa bandeira, né? Ela vai ajudar você a adquirir ferramentas para isso, é o autoconhecimento. Vai se conhecer e vai conseguir chegar num objetivo, ter clareza daquilo que você quer. E a rede de apoio também é de grande importância, né? Porque se a gente decide, nós que somos mulheres, que temos uma família, casada ou com filhos, e aí
precisa sair um pouco daquele lugar, né, daquele ambiente, se ausentar para poder ir atrás daquele objetivo, de alcançar aquele objetivo. Mas se não tem essa rede de apoio, como que você vai estar em vários lugares ao mesmo tempo? Não tem como. Então, quando a gente tem a rede de apoio, também ajuda e muito a gente realizar aquilo que a gente quer, né? Com certeza é isso, e assim, cada vez ter mais claro os objetivos e produzir dopamina. É isso, gente. Produzam dopamina, façam coisas que façam com que você tenha pensamentos positivos, que leve você para o alto. Procurar também se afastar de pessoas, porque tem algumas pessoas que ao invés de te empurrar para frente, Verdade. né? Verdade. Tem isso Te também. joga pra São baixo. escolhas, né? Quando a gente decide alguma coisa e a gente traça ali um caminho, tem um sentido. Então, assim, a gente tem que saber dizer não para aquilo que não nos serve mais, né? Então, são mesas que você já não senta mais, são pessoas que você não leva para sua mesa, são lugares que você não pode mais, que você não condiz. Você frequentar, ir para lugares, né, compromissos que não te cabe, que não tem a ver com aquilo que você quer. Então, às vezes, são pessoas até que a gente gosta, mas infelizmente Sim. são decisões. Não dá para ter tudo. Escolhas, né? Então, são escolhas que a gente tem que fazer e a gente acaba deixando algumas coisas de lado, ou pelo menos paralisada por um tempo, e aí você foca naquilo que você quer, depois você volta lá e vai voltando, para não deixar, né? Porque às vezes são pessoas que são muito importantes, mas que não condiz com aquilo que a gente está vivendo no momento, né? Tem isso também. E aí eu quero. Gente, meu despertador. E aí eu quero falar um pouquinho. Obrigada, viu, Diná? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Eu quero falar um pouquinho agora com a Edilene, que ela é nutricionista, ela trabalha ativamente com essa profissão, né, Edilene? E eu queria conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, que você falasse um pouquinho dos seus papéis como mulher, quais são os papéis que você ocupa, né, na sua vida, e também o seu desenvolver, a sua saúde, como que tá essa questão, se você tá aí com alguma dificuldade, quais são os desafios, Sim, quais são sim. as conquistas, fala um pouquinho da sua história. Aqui é o momento de né? Chá Quero maravilhoso. agradecer a oportunidade, Jane. Que bom conhecer mulheres novas. Eu amo estar assim em mesas e contato com mulheres e aprendendo, né? O que você falou faz todo sentido, né? E eu não faço terapia, gente. Mas só de falar assim, você vê essa questão de você saber onde você quer chegar, né? Isso é muito importante. Eu sou mãe de 2 filhos, tenho um de 4 aninhos e um de 11. Sou casada há 19 anos já, também me casei nova. Aos 17 anos já estava, né, morando junto com meu marido atual. Graças a Deus será até a eternidade. Amém. Eu também fui estudar à tarde, né? Vim de Minas para a cidade grande para tentar uma vida nova. Só que aqui a gente tem uns desafios. E aí, onde aparecem oportunidades, casa de família. E no começo foi até babá. Então, eu tive que abandonar os estudos. Quando eu cheguei aqui, aos 16 anos, eu estava no 2º ano do colegial para se formar, mas eu tive que abandonar. Para mim, eu ficava 15 dias no trabalho, dormia lá. Só vinha em casa 2 vezes no mês. E aí, nesse período, eu abandonei o colégio. Aí, depois que eu voltei, então já voltei assim, para o colegial já tarde, né? Para finalizar, ainda fiz o EJA, aí falei, vou entrar na nutrição. Foi até um dia, eu trabalho numa clínica de estética, então tem as fisioterapeutas que estavam treinando, precisava não é cobaia, é a modelo, né? E eu era sempre a modelo para tentar aprender os dados de massagem, relaxante, drenagem, né? Dividir ali. E aí um dia a gente conversando, aí a que estava fazendo a massagem em mim, ela se forma esse ano e tal, aí ela falou, eu tenho 34 anos, só que eu olhava para ela, vi uma menina de 24 anos, assim, nova, não, eu tenho meu desafio, saio cedo, eu tenho criança, e contando a vida dela, aí ali na maca mesmo, foi quando eu falei, não tá tarde, eu posso estudar, eu tava na casa dos 29 anos, e aí foi quando ali mesmo, uma pessoa, né, que eu achava que, para mim era tarde, até calculei, falei, 4 anos de faculdade, eu vou finalizar, vou estar na idade dela, até fiz assim, né, então eu falei, não tá tarde, foi quando eu iniciei também na nutrição, e aí depois vem os desafios, né. E por que você escolheu a nutrição?
Porque eu sempre fui mais cheinha, então eu sempre tive dificuldade com a balança. Então, aí eu vi os desafios da mulher se cuidar. A gente prioriza tudo, menos nós. A gente prioriza a comida da criança, do marido, e vai ali, a gente sempre vai deixando, a gente de escanteio, faz a limpeza da casa, faz tudo, e a academia, e a nossa alimentação, e nosso cuidado. Né? Isso aqui é um contexto, é cuidado mental, é físico, emocional, é momentos de mesa, de qualidade. Então, nós mulheres, tem toda essa dificuldade de equilibrar isso tão bem, porque a gente prioriza os outros e deixa a gente. Então, eu sempre tive esse desejo de ajudar, porque teve um tempo que eu também emagreci. Como você fez para emagrecer? Como você fez? Aí eu ficava assim, querendo ajudar, mas não, eu tenho que saber com teoria, com prática e falar com praticidade, né? Viver, né, aquilo. E aí foi quando eu comecei a estudar na nutrição, né? E amo essa área, né? Gosto demais. E aí vem os desafios. Porque eu tenho de 4 anos, ele foi de pandemia, né? Então, eu na faculdade, grávida. O desafio foi maior ainda. Foi. E aí, aquela loucura toda, e depois que acaba a faculdade. E como você vai entrar no mercado, né? E eu sou muito, assim, até com a família, eu sou muito meseira, gosto de cuidar dela, eu gosto muito da mulher de Os Provérbios detalhes, 31, né? Eu me inspiro na Provérbios 31 se ela é uma mulher que empreende, né? A gente lê, ela acorda cedo, dá ordem às servas. Na palavra de Deus diz que ela visita uma vinha e adquire-a. Então, você vê que ela tem bons recursos, mãos generosas que abençoam, né? Então, tem partes lá que fala sobre isso. E além também, a parte que fala assim, e o marido dela a chama, né, de virtuosa, que excede as joias finas. Então, nós como mulheres, eu como mulher cristã, eu tento balançar muito isso, vejo que a minha profissão é muito importante, mas eu não deixo ela passar por cima das minhas obrigações de casa, do meu lar, dos meus filhos. Então, hoje, graças a Deus, né, é uma profissão flexível, né, assim como a psicologia, o online nos ajuda muito. Então, eu estou muito feliz, grata a Deus, porque eu consigo levá-los à escola, buscar. Então, ter essa flexibilidade, né? Cuidar da minha casa. E por eu ter sido muito tempo empregada doméstica, diarista, fui babá, então eu vim desse, então eu sou rápida, sou ágil, então eu monto mesa e faz as coisas, deixo tudo bonitinho, cuido do lar, cuido das crianças e vou atender, então assim, bem bacana. E aí ainda tem um projeto de mulheres, a Dani também, a Jane conseguiu frequentar, que a gente faz um encontro uma vez por mês, que é mulheres que também, né, não tem um momento de mesa, então ali é tudo mesmo pra gente ter um momento de qualidade, né, e falar de coisas boas, coisas que edificam, né? Porque é igual vocês falaram, tem pessoas que você conversa com ela, ela só reclama, só tem problema, né? Como se a vida dela só ela tivesse problema. E todo mundo tá, né? Os dias se abreviar, tá todo mundo correndo, tá todo mundo, né, deixando alguma coisinha tá ficando pendente. A gente não tá dando conta de tudo, né? Ô, Edilene, e quando você está atendendo ou algum momento que você esteve atendendo perto de casa ou ali online, nesse sentido, você tem uma criança pequena, né? Sim. De 4 anos. Já aconteceu de falar junto, de ir lá, de perguntar? Já aconteceu essas questões? Meu marido fala que a maternidade está me ajudando, porque o meu de 10 anos, na verdade ele fez 11 agora em dezembro, está sendo meu braço direito, porque eu não tenho rede de apoio. Maternidade dando retorno. Isso é muito eu não bom. tenho rede de apoio, porque meus pais são de Minas, os pais do meu marido é da Bahia, então assim, se eu olho, eu não tenho uma mãe, uma sogra, uma irmã, não tem. E até no condomínio, às vezes até para procurar alguém para você pagar, não tem. Né? Então, assim, teve situações, quanto mais que eu era pequenininha, que aconteceu, que eu atendendo, né? Mamãe, fiz cocô. Ai! Mas tinha que parar. Ainda bem que a menina era muito amiga. Falei, Cris, pelo amor de Deus, me desculpa. Eu tive então, que isso parar. É um desafio. É um desafio. Aí agora como ele já, eu falei, Ângelo, ontem mesmo eu fui atender online, eu falei, vamos ali pra quadra, brincar um pouco, 40 minutinhos, mamãe te chama, vocês entram. Porque eu sei que chama, que conversa. Acontece, né?
E aí tem um espaço lá no condomínio que eu alugo, né? Só que às vezes é tão assim, e eu tô na minha mesa ali, eu consigo atender. Então, às vezes eu falo, ó, vão ali brincar um pouquinho pra mim, porque acontece que chama, então é Então, desafio, assim, tem né? a parte boa, né, de você estar ali Sim. próximo do filho, ainda mais para quem tem criança pequena, e tá ali ajudando, né, Sim. contribuindo ali, tá perto. Mas também tem essa parte, né, de Tem. trabalhar em casa também é Sim. complicado, né? O Sim. barulho, chama, chama, essas é. interferências, Verdade. complicam um pouco, Sim. né? Muito. E às vezes é nesses momentos que, por muitas vezes, que foi até na experiência do lar, quando eu comecei a criar esse projeto, né? Que eu fui convidada para ir para lá, e aí de lá eu falei, isso não pode parar, que eu gostei demais. Foi quando eu sou de casa, eu queria ir para o mundo, não é que ir para o mundo, mas sim. Como se eu pegar um hospital que eu entro 6 da manhã e saio 6 da tarde, por exemplo. Porque a gente, às vezes, olha para isso, parece que o nosso ali não está rendendo, parece que não está fluindo, parece que você não está conseguindo ser a profissional que você queria ser, parece que você não está sendo vista. Então, parece na cabeça da gente, é como se eu não tivesse agindo mesmo na profissão da forma que eu queria, né? Então, eu queria ir para o mundo, pensamento aí queria também ir para fora. sabotador. Queria ir para fora, queria ir para fora. Foi quando eu fui para lá que eu vi quantas mulheres estão fora e querem voltar para lá. E querem estar dentro. Querem né? estar Quem tá dentro. dentro quer ficar fora. Então, assim, Isso será que a gente foi. não vai estar satisfeita com a vida que a Isso. gente tem? Aí foi quando eu falei, olha, você quantas mulheres estão lá naquela correria de pega cedo um ônibus e fica fora chega de casa, tarde. chega tarde, não consegue numa Porque tem o reunião. deslocamento também, né? Não é só o trabalho. Não consegue Isso. participar ali de uma reunião de um filho. Aí foi quando a gente vai vendo que tudo é gratidão, tudo é você realmente ser generosa. Ao pouco que né, você entra, o Senhor abençoa, você consegue prosperar com aquilo. E isso é muito bom. E qual a dica que você dá para as mulheres, né, para as pessoas Por que favor. estão ouvindo aqui, para nós Por também, favor. né? Qual a dica que você dá para aquela mulher que está querendo começar a empreender, seja lá o que for, de cabeleireira, né, de nutricionista, enfim, do que for. Qual que é a dica que você dá? Se posicionar. Isso é muito forte, até arrepiei, porque veio o final do ano para cá, e aí dá aquela correria de dezembro, aí entrou janeiro, e aí eu vi assim, a agenda meia fechada, muita gente viajando, isso é normal, janeiro para todo o comércio é mais parado. Só que aí eu fiz, né? Quem tá lá, até fiz um propósito espiritual na segunda e na oração, assim, na segunda-feira à noite mesmo, às 6 horas, eu orando ao Senhor. Falou: você tem a faca e o queijo na mão. É só se posicionar. Aí na terça-feira eu lancei meu grupo de desafio de emagrecimento em 30 dias, esse é um desafio bacana. Só veio pessoas querendo. Então, assim, é um posicionamento, independente do que você. É um bolo, posta o bolo, faz acontecer. É o que você faz. Agora a gente tem ali, na palavra de Deus, diz dos talentos. Ele deu, lógico que teve um que ele deu 5, teve um que teve 3, mas ele deu talento para todo mundo. Então todo mundo tem um talento. Então agora essas que chegam até você. Aí eu não sei o que fazer, o meu marido, ela tem um talento, é um crochê, faz o suplá, vende o suplá, divulga, se posiciona, né? Acho que a palavra certa é esse posicionamento, né? Que faz acontecer, né? Que bacana, obrigada, Edilene. Imagina, eu que agradeço. E agora vamos falar conhecer um pouquinho da história da Daniela Conecta. Conte, o que você está fazendo agora, quais são os desafios, os últimos desafios que você enfrentou, como que está agora o seu profissional, o seu pessoal, o seu papel como mulher, quais são os papéis que você ocupa? Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, é o primeiro podcast do ano. Amém. E a gente começa muito bem. Começamos bem. Começamos muito bem, agradecer a Jane pelo convite, pelo carinho. Eu que agradeço. Né? Uma mulher que eu conheci através de conexão, né? Por isso que eu sou conhecida como Dani Conecta, né? Porque realmente, graças a Deus, como você diz, é um talento, né? Que Deus me deu um dom de saber comunicar com o outro através de comunicação genuína. Bom, eu sou a Daniela Cristina, eu trabalho com vendas há 18 anos, então eu venho do ramo do crédito, né? Do crédito consignado, atendimento ao funcionário público, e depois da pandemia, quando chegou a pandemia, a gente foi ali arrastado para o digital. Não tinha mais como
né? Eu já trabalhava por fora, né? Só por telefone, então eu não fazia muito atendimento presencial. Mas o digital foi uma onda que chegou, né? E todo mundo vendendo por digital, tudo tinha que comprar pelo digital. E eu falei, vou ver como que isso funciona. E aí, depois de quase 15 anos depois, eu coloquei meu rostinho na tela. 15 anos depois, meus clientes só me conheciam pela voz. Não me conhecia presencial, era muito raro algum cliente me conhecer por presencial. E eu tinha grandes vendas somente pelo tom de voz. Mas por que eu vendia tanto? Que é bem preciso, né? Mas bem firme, né? porque Voz impostada, né? Bem mas colocada. é também igual ela disse, é o posicionamento. Eu era muito posicionada naquilo que eu vendia, eu sabia, então as pessoas se sentiam elas imaginavam a gente sentada numa mesa fazendo um negócio. Então eu sentia na casa dela e ela sentia no meu escritório. Então por muitos anos eu fiz um bom trabalho ali no crédito, só que como passou, são 15 anos, já chegou uma hora que eu falei, eu quero algo novo, eu preciso de algo novo. Isso algo, é bom, né? é Porque a gente muito vai bom. crescendo, A né? gente tem que se desenvolver, né? Senão fica parado. Fica, e a gente vai crescendo ali, a mentalidade vai crescendo, a gente vai entendendo que a gente quer chegar em lugares diferentes. E aí foi quando eu participei, eu vi um comentário, reunião de mulheres, aquela onda que chegou, né? Do network, dos encontros. E aí eu fui num encontro de mulheres, e ali eu vi que era muito bom. Eu falei, nossa, que legal, uma é compartilhar com a outra. E aí eu acabei indo em outro, enfim. Aí eu acabei me apaixonando por network, entendendo melhor. Até que no meio deles eu recebi um convite para participar de um reality show, que se chama Em Frente às Feras, aonde ali foi o divisor de água para mim, porque realmente eu fui para falar do consignado, eu usei ali, eu falei, olha, se eu for para a telinha e falar sobre o meu trabalho, como é uma onda de muita fraude, né, crédito é muita fraude, eu falei, eu vou pegar esse conteúdo, olha eu sabendo, hoje eu sou estrategista em vendas, mas na época eu não sabia que eu era tão estrategista, né? Já era e não sabia. Não sabia, você vê, eu não sabia. Eu falei, eu vou pegar isso aqui, vou jogar esse conteúdo, porque eu não tenho como pagar uma câmera, alguém para me filmar, vou aproveitar a oportunidade. Vou pegar esse conteúdo e vou jogar na internet. E eu já cheguei com um tema lá, né? Eu falei, fraudador, quem é fraudador não mostra o rosto. Eu tô aqui para mostrar que o crédito é verídico e dá para fazer de forma clara. E aí eu cheguei com esse conteúdo na Gazeta, fiz lá a entrevista, fiz o programa, e eu, igual eu falei, a gente vai com um propósito só desse, mas Deus é muito grande, e ele abriu ele já estava preparando para mim uma outra oportunidade. Ao ponto da minha entrevista, né? É como se fosse como se fosse igual do Roberto Justo, tinha que vender o meu produto para 7 grandes empresárias para elas patrocinar o meu negócio. E a gente patrocinou e a gente foi. E eu falei, eu vou ganhar. Não ganhei. E todo mundo ficou assim, mas ela falou muito bem, eu não ganhei e tal. Mas algo muito maior estava por lá e eu não sabia. Uma das apresentadoras falou, não, você não é, esse prêmio não é para você, você é muito maior do que isso. Você tem que estar desse lado de cá, ajudando mulheres do lado de cá. A sua potência é tão grande que você tem que estar desse lado orientando mulheres, não aí. Então sai desse lugar, que esse lugar você já passou. Não te pertence. E eu falei, não quero não tem nada a ver. E por muito tempo eu falo que eu era aquele menino que jogava bola. Sim. E ela me olhou e ela não desistiu. No dia seguinte ela me ligou. Mulher, você fala muito bem, eu preciso de você tem que ir pro digital. Eu falei, não tem nada a ver. Bloqueei ela, falei, meu Deus, eu não quero. E tal, e ela me insistindo, me procurou através das minhas redes sociais, foi me procurando até que eu falei, tá bom, o que você quer? E aí ela falou, não, vamos pro digital. E ela começou a me levar em networks maiores, né? Que é o famoso high ticket, né? Networks muito grande. E ali ela me levou mesmo para quebrar a minha visão mesmo. Ela falou, olha a realidade que você pode chegar. E ali eu comecei a me destacar muito. E aí eu comecei a entender aquilo. Então, no começo foi muito aquela coisa. Por que será que a gente não acredita no nosso potencial? A gente não aceita, na verdade, A gente não aceita, não acredita. E outras pessoas colocam ali uma... Não, vai que e eu não... E a gente fala, será que nada é mesmo a ver. Gente? Né? E quando a gente chega num ambiente grande desse, a gente também sabota, né? Porque a gente fala assim, caramba, esse ambiente não é pra mim. Como que pode? Tem mulher high ticket já tá aqui, não? Como que eu vou falar? Como que eu vou? Menos. Então ela me levou mesmo pro negócio já no grande. E ali eu fui me destacando, que a Carol Pietra é maravilhosa. E a gente foi se destacando, eu fui indo, e aí eu comecei a entrar no empreendedorismo. No começo era mais pra conhecer mulheres. Eu falo que o network salvou a minha vida. Porque antes de entrar pro network, eu estava numa depressão. Profunda. Então eu fiz uma oração antes a Deus e falei, Deus, se o Senhor me tirar dessa situação que eu me encontro hoje, eu falo que a oração é algo tão importante, as pessoas têm algo, olha, eu acho que a melhor ferramenta da vida é a oração. E eu não esqueço aquele dia que eu estava depressiva e eu dobrei meu joelho e falei assim, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, só o Senhor pode me tirar da situação.
e me levar para outros lugares. Eu não aceito estar em lugares pequenos, eu quero estar em lugares grandes, com pessoas grandes, para que eu possa ajudar outras pessoas. E se o Senhor olhar para mim, eu vou olhar para o outro. Nesse mesmo tempo, Deus me reveu, me levantou, me ergueu, e eu comecei a ir pro network, conheci, Deus foi muito rápido, já conheci essa moça, a Carol já me colocou no network, eu comecei a entender como funciona, e ali eu comecei a entender muitas dores. Que as mulheres estavam indo pro network não era só para empreender, era porque tava de saco cheio em casa, porque tava vivendo uma dor difícil, porque tava cansada, porque ela só queria distrair a cabeça. Às vezes não era nem para vender, era só para estar num ambiente que pudesse falar com alguém. E também outros estavam lá porque não tinha um apoio dentro de casa, não tinha um apoio familiar, então buscava na outra. Buscava em outro lugar. Em outro lugar. E também era um mundo individualista também, porque muita gente só queria vender, outros queriam chorar para conversar e o outro só queria vender, então não se conversavam. E eu comecei a entender... A conexão ali não tinha. batia, não batia. Eu falei, pô, uns vem chorar, precisando de uma ajuda, de só um abraço, e o outro vem só para vender. Sim. E aí eu comecei a entender aquilo. Aí no segundo ano do network eu já entrei como estratégia. Eu falei, agora eu vou entrar como observadora do network. Eu vou em todos eles, desde o pequeno ao high ticket. Eu vou em todos, mas eu vou como observadora. E eu começava a anotar a dor de todo mundo. Por que você veio no network? Ela falava, eu anotava. Mas o que falta aqui? Aí eu anotava. E eu começava a anotar tudo. E aí eu comecei a estudar. Ela foi fazer um estudo de caso. Um estudo de caso. E aí eu falei, eu vou estudar. Porque ali veio despertar em mim, eu falei, isso aqui vai... Porque eu comecei a ajudar muita gente. Eu falei, vai virar um serviço pra mim. É isso, o meu talento é esse, porque eu comecei a ajudar muitas mulheres a se desenvolver no network. Eu chegava, dava uma dica, falava da minha história, e eu falo que a gente fala assim, qual é a sua palestra, qual é o seu tema? A sua história é uma palestra, a sua história é um tema. E a minha história, porque é muito grande, Jane, mas eu passei por várias situações difíceis, eu perdi minha única irmã de 22 anos, eu tive perdas, eu sofri muitas situações, então a minha história começou a salvar outras mulheres. Ela falou, nossa, perto do que você já passou, o que eu passo é pouco, eu vou me reerguer, não. Peraí, se você levantou com tudo isso, por que eu não posso levantar com isso aqui? E aí a minha história começou a salvar muitas vidas, e eu falei, bom, é isso, então eu vou ter que usar mais isso. E eu comecei a trabalhar na parte de vendas, e comecei a ajudar as pessoas. Aí eu entrei na parte comercial de empresa, comecei a ajudar as empresas a venderem mais, e sempre na área da comunicação, sempre na área de comunicação. Qual foi a dificuldade que você teve, o desafio que você teve dentro desse trabalho que você já estava inserida? O maior desafio é a autoridade. Eu acho que todo mundo quer mostrar pro outro que ele pode. É você querer mostrar pro outro que você pode, mas é o contrário, você tem que mostrar para você mesma que você pode. É porque a gente fica esperando o julgamento do outro. Será que o outro vai me aceitar? Ah, eu vou entrar nesse mercado digital, porque, gente, não é fácil. Digital, ao mesmo tempo que ele te levanta, ele pode te derrubar a qualquer momento. Então, ali o maior desafio foi eu me aceitar, entender que eu era boa o suficiente para ajudar o outro, que eu tinha o meu talento, a minha qualidade, o meu diferencial, e que não queria ser melhor que alguém, mas eu queria fazer algo diferencial, algo não igual do mesmo. E ali eu tinha que enfrentar os desafios, né? Os nãos, né? As portas que se fecharam, as pessoas que iam olhar você meio torto, ia falar, bom, será que ela é tudo isso? Será? Então eu fui vencendo tudo isso através da minha comunicação e da minha fé. E aí eu fui desenvolvendo, fui correndo muito mais entender sobre mais vendas, entender mais sobre o meu negócio. E hoje, esse ano que passou, 2025, foi um ano para mim de extrema grandeza. Deus me honrou de todas as formas. Não sei se vocês conhecem o Geraldo Rufino, mas eu participei do podcast do Geraldo Rufino. Fui convidada para estar lá. Então, é um diferencial, mas aí pergunta, como você conseguiu? Com o que eu tinha? Eu consegui porque eu tinha posicionamento, porque eu tinha coragem, porque eu tinha fé e ousadia. Eu acho que falta muito isso no network. As pessoas querem muito reclamar que o ambiente está ruim, que os problemas estão ruins, mas nem ela consegue melhorar o ambiente, nem ela traz algo novo. Se você busca algo novo, você também tem que levar algo novo no ambiente. Então, né? Dentro disso, desse seu posicionamento, dessa sua colocação, você conseguiu se enxergar o seu potencial, as suas habilidades? Muito. Nos networks, eu participei de muito network, muito podcast. Toda vez que eu ia, as pessoas falavam, meu, esse é o seu talento, segue. E eu falava muito da minha empresa. As pessoas falavam, esquece desse crédito, você já é uma Dani Conecta. Então eu falava, você conecta, você tem conexão, você tem energia. Aí ficou. E ficou. Aí as pessoas me deram esse nome de Dani Conecta, né? Falaram, meu, tem que conectar com a Dani. Se você não... Não, conecta com a Dani que vocês vão conseguir para outro lugar. Não vamos conectar então, já. Esse chegar na minha vida. Conecta com a Dani que a Dani vai te apresentar pessoas. E eu sou muito genuína. E você viu que eu já cheguei aqui falando, olha, tem um lugar pra gente ir, já tem um lugar pra gente se posicionar. Eu sou muito dessa pessoa genuína. Então,
As portas só abrem para você quando você abre a porta para o outro também. Sim, tem que né? estar aberto, Tem né? que estar aberto. Então, Tem que saber o pra onde acesso... vai, né? O que quer. E os acessos que Deus me permitiu estar em 2025 foi tudo através da minha ousadia e do meu posicionamento. As pessoas não chegam onde elas querem porque elas não querem chegar. Não é porque não dá para chegar. Todo mundo consegue chegar em todos os lugares. E eu cheguei em lugares incríveis. Acessos incríveis, posicionamentos incríveis. Participei de vários podcasts, reality show, programas de TV. Fui repórter aqui em Guarulhos, fui repórter na Zona Leste, fui repórter em São Paulo. Então, tudo isso foi através da minha ousadia. Quando falou câmera, luz, ação, eu tô dentro. Você vê que tem uma trajetória, né? Que eu acho que uma coisa que pega muito, as pessoas elas acabam se comparando, principalmente pelo que vê na vida do outro, quando a pessoa já tá aqui, no auge. Sim. E aí ela acaba sabe até ficando travada. O início, né? A Todo o trajetória. caminho que aquela pessoa percorreu. Sim. Então a pessoa fica ali travada porque ela acha que ela não vai É conseguir aquilo. chegar ali. Ou então porque, nossa, como que eu faço pra... Porque ela tá se comparando com aquela, mas não olhou a trajetória, né? O caminho que ela fez. Verdade. E assim, a minha trajetória me trouxe até aqui. Hoje eu reconheço que a minha trajetória, a minha história me trouxe até aqui. Ô, Daniela, e sobre você, mulher, Daniela? Olha, vencer os desafios é o aceitar, porque a gente passa por tantas dores, como eu disse, passei por perdas, minha única irmã, outras perdas, então eu sofri um golpe na minha empresa, né, com parcerias, então eu perdi minha empresa em 2016, no mesmo ano eu perdi minha empresa, eu sofri um assédio, eu perdi minha irmã e descobri um problema de saúde gravíssimo e sofri um acidente. Então tudo isso no decorrer de 12 meses. Se eu estou aqui, é porque eu tive muita fé, muita resiliência, muita força para sair de 2016, mesmo machucada, continuar a viver, porque eu tinha todos os motivos para tirar minha vida, eu tinha todos os motivos para parar e eu continuei. Então, eu como mulher, Porque tem uma missão, né? E a tem um perspectiva, propósito. né? A perspectiva, o ângulo que ela olha as coisas. Eu acho que isso Sim. faz toda a diferença. E aí eu vi aquilo como uma oportunidade. Falei, eu não posso. O ângulo. Ou eu tenho duas decisões. Ou eu me entrego na minha dor, ou eu uso a minha dor para me chegar em outros lugares. E eu tinha essa escolha, eu fiz a escolha de usar a minha dor. Então eu, como mulher hoje, eu falo que eu me levanto para me aplaudir de pé. Porque realmente eu cheguei em lugares incríveis, eu venci dores, desafios, que sozinha eu ali entre Deus. Sérios, E com problemas né? seríssimos. Pessoais. E assim, sem ninguém, tá? Porque não tinha ninguém, não tinha. tinha A uma amizade saiu, a família não existe, nada existe. Quando você tá no fundo do poço, eu falo que eu já conheci mais que o fundo do poço, né? Então, ao ponto de eu já tentei, já me cortei, já fiz várias situações que realmente é o fundo do poço. Eu falo que a depressão, ela desce até o fim. E eu vencer tudo isso com a minha fé, com a minha força, dizer eu posso e vou chegar lá, e hoje eu puder falar sobre isso sem chorar, sem falar... É libertador. É libertador. E outras pessoas dizer, caramba, Dani, eu tô aqui, igual faz só 2 dias, uma moça tava muito ruim, e ela falou assim, ó, de todo mundo do network que eu conheço, você é uma pessoa que eu vi, e eu quero muito o seu conselho. E ela, conversando com ela em 1 hora, hoje ela já mandou pra mim, Dani, já tive atitude, já montei meu negócio, já começou, já tá bem, já vai iniciar um projeto agora. E ela falou, eu quero agradecer por você ter aparecido na minha vida. Então, Que bom. olha se eu tivesse parado. é- Aí tem igual eu falo, ainda bem que eu não desisti. Isso acalenta o coração. Ainda Né? Você bem fala, que eu não nossa, desisti. eu estava certa de ter ido, de estar conseguindo, de ter chegado aqui. Tem um porquê, né? Não é à toa. E assim, aí esse ano, com tantos pedidos, né? Tá lançado aí o meu grupo VIP, Dani Conecta 2026, onde é um grupo que eu vou trazer muitas vendas, propósitos, estratégias, tudo na área do network. O ano começou e como você está se comportando, ou melhor, como você vai se comportar nos encontros que você vai acontecer na sua vida durante esse ano, e estrategicamente. E eu comecei minha consultoria, dei a minha aula em dezembro, com mais de 30 alunos, foi incrível, olha só, eu com medo de fazer, e mais de 30 pessoas esperando eu chegar. E eu cheguei e ajudei certo. várias vidas, e agora eu tô com a minha consultoria, que é network e vendas, posicionamento e clareza naquilo que você faz, naquilo que você se posiciona. E agora com o meu Dani Conecta aí, o meu grupo 2026, abrindo acessos que você nunca acessou. Ô, Daniela, e qual que é a dica que você dá para as mulheres, tanto para o pessoal quanto para o profissional? Acredite em você mesmo. Primeira coisa, se você não acreditar, ninguém vai acreditar em você.
Porque os desafios da vida, eles doem, eles machucam, eles ferem. As pessoas não esperem o outro aplaudir por você, não esperem o outro te abraçar, não espere. Se vier, amém. Mas se não vier, você mesmo tem que se abraçar todos os dias, você tem que se aplaudir todos os dias, dizer, eu posso, eu vou chegar lá, eu consigo, já deu tudo certo. E nunca desistir. E se for olhar para trás, olhe para pegar referência daquilo que você conseguiu vencer. A gente sempre aprende, né? Não olhe para ficar parada, né? Então, eu falo para as meninas, continue, não desista. Tenta. O máximo que você vai acontecer é dar errado. E se der errado, também virou aprendizado. Sim. Então, não deixe de tentar. Tá com uma ideia, tá com uma vontade, tá querendo sair, tá querendo empreender, vai, sem medo. Serve como aprendizado, né? É isso muito mesmo. bom, então é isso. Muito obrigada, Daniela. Nada. E esse chá aqui, né? Maravilhoso. Que nós estamos. E assim, é muito difícil quando a gente está numa situação complicada, desafiadora, aquele momento que a gente está com aquele medinho no coração de dar o próximo passo. E será que eu dou conta? E será que sabe, alguém falou isso de mim, mas eu não acredito e tal. Então, assim, quantos amigos, quantos apoiadores nós temos do nosso lado quando estamos nesse momento? Sim. Né? Dá para Então, contar no assim, dedo, né? dá para contar nos dedos ou às vezes nem dá, né? Nem dá. É isso que eu ia falar. Existe isso também, nem dá. Então, assim, quando a gente está num momento que está fluindo, depois de tanto tempo, né, de caminhada, de luta, né, de desempenho, quando a gente está lá num momento assim que, nossa, agora está agradável, agora está confortável, Sim. né? Então, muitas vezes a gente ainda escuta alguma coisa, alguma piada, né, alguma questão, e aí às vezes a gente para e fala, nossa, né? Então, assim, para ajudar são poucos, né? Mas para criticar Sim. são muitos. Então a gente também tem isso, né? Se fosse ao contrário, aqueles muitos, né? Dando aquela voz positiva pra gente, aquela força, né? Aquele abraço, vai, isso mesmo. Mas não é assim, Mas, né? mas igual você falou, igual as meninas falaram aqui, é você decidir que mesa você quer sentar. Isso aconteceu comigo agora recentemente, aonde quando você começa muito a se aparecer, outras pessoas querem te afundar. Elas querem te apagar. Exatamente. E quando você sentir, você tem duas opções. Ou você se apaga mesmo, ela deixa ela te afundar, ou você exclui ela da sua mesa. E eu acho que o É não... o momento do perigo, né? Quando eu falo do posicionamento, fala do não primeiramente, não é do sim. Quando você fala, vou me posicionar, você tem que ir primeiro preparada para dar um não. O sim é muito fácil você falar sim, eu quero, eu posso, eu recebo, mas e o não? Mas quando a gente fala muito sim para os outros, a gente fala está falando não não pra para gente, gente. né? Então. E quem paga o preço somos nós, porque no fundo, no final, é a gente com a gente mesmo, Então né? troque de mesa, se for necessário, troque de rota, troque de mesa, recomece, porque tem tanta gente no mundo esperando por você, não fica perdendo tempo com quem só quer te colocar para Eu trás. falo da rota da superação, né? Eu criei esse nome quando eu comecei a ajudar, auxiliar, né? Mentorar as mulheres com medo de dirigir. Porque muitas mulheres, às vezes, por ficar muito tempo dentro de casa, ela começa a se sentir menos, Sim. né? E às vezes tem um potencial muito grande. Então, assim, a minha dica é se conhecer. O autoconhecimento, ele liberta. Quando a gente se conhece, a gente começa... Porque aí a gente vai trabalhar a nossa autoestima todos os dias, né? Sim. Porque isso daí não é nada que vem assim, um pacote, uma sacola e vem e cai assim na nossa frente. Não é. A gente tem que trabalhar todos os dias. Uma construção, É uma construção. Então, assim, se você não acreditar em você, não acreditar nas suas habilidades, no seu potencial, e a sua habilidade é diferente da minha, Sim. né? A sua habilidade, a dela, são todas diferentes. Então, não adianta eu ficar visualizando lá na rede social o outro, porque a gente só vê um pedaço da história, só vê que o outro já está lá, mas e a caminhada que ele fez? E a habilidade dela, Sim. é diferente da minha. Então, não tem como comparar. É você se conhecer, saber quais são as suas qualidades, suas habilidades, para você trabalhar aquilo. Sim. Eu falo muito sobre as forças, né, na minha terapia, porque eu sou da psicologia positiva, então lá a gente trabalha nossas forças, e nós temos 24 forças e 6 virtudes, e a gente não foca nisso, só foca na derrota, nas coisas negativas, porque é fácil para nossa mente, né, a gente pensar só no negativo, a nossa mente própria já fica sabotando, e a gente acredita nisso. Então, assim... Na verdade, se a gente entender e pensar no poder da nossa mente, usar isso ao nosso favor,
Aí sim a gente vai alcançar lugares Vai, altos. com certeza. Com certeza. É a Então, mente assim, que domina. a fé, acreditar, se conhecer, saber Verdade, quais Ana. são as nossas qualidades, né? Então, assim, um detalhinho que você faz já é diferente. E tentar todos os dias, uma coisa por vez. E se observar. E parar de ficar olhando a grama do vizinho, né? Porque Sim. essa Uhum. coisa de internet é muito a grama do vizinho. Eu comparo, eu falo assim. Porque às vezes é até de plástico e a gente não sabe. E tá lindamente de longe ali da nossa janela, a gente tá olhando, tá observando, pode ser que seja verdadeira também, porque às Sim. vezes é, né? Sim. Mas ele fez ali uma trajetória, né, para poder chegar Sim. naquele ponto ali, verdinho e tal. Então, qual foi o caminho que ele fez? O que ele fez de diferente? Será que eu consigo fazer talvez igual? Não, mas talvez se você observar, se você estiver aberto para poder aprender, você vai conseguir fazer. Fazer Sim. até melhor, ou diferente, mas o mesmo patamar. Então, assim, nós somos todos diferentes. Então, a gente se conhecer é uma grande porta, né, para a libertação. E assim, se você Verdade. quer um acesso novo, ou melhor, você quer chegar naquele lugar, você tem que estar com pessoas que já chegaram naquele lugar que você Sim. está, né? Não Que vai te copiar, ensinar, não vai te ensinar. sim, não vai te ensinar ainda. Eu falo que não é copiar, porque cada um tem sua essência, Sim. cada um tem sua autenticidade, mas você escolhe onde você quer chegar. Então assim, se eu falo por mim, se hoje eu tô aqui foi porque eu tive escolhas de sentar com pessoas, Observou, né? observei e sentei com pessoas que eu aprendi Mas a para gente chegar também, até aqui. a gente E erra também, né? Errei várias mas também. a gente se depara com muita gente, né? Que às vezes Errei várias. Peraí, eu tô chegando muito perto, isso não me serve. Não me serve. Isso não me cabe. Aí vai você Não escolher. faz sentido Isso. com o que eu acredito, os meus valores. Então a gente também tem Verdade. que estar bem atento E a assim, isso. e o digital network, ele tem que ficar muito atento com isso, Jane, porque realmente machuca. Se você não souber sentar e falar, entender que qual a situação te serve e qual não, você acaba entrando ali, acaba descendo e acaba perdendo tudo aquilo que você já construiu. Então tem que tomar muito cuidado com esse ambiente de network, ambiente de conexão, porque nem tudo conecta, eu falo. Eu sou da mas nem tudo conecta, gente. Tem coisas que vêm realmente para desconectar você de onde você tá. Então você tem que ser sábia, Mas tem eu que ser creio que é porque também direcionamento. não faz sentido com a nossa história. Não faz, não bate. A gente sabe quando não bate, né, Jane? Não faz A sentido. gente conversou, com a falar nossa essa aqui, história. bateu. Essa, meu Deus, não vai. E quando dizer não também é importante. Gente, eu falei, ó, manda embora Eu quem acho tiver que a energia mandar. fala muito, Ai, fala. O que mas você fala. falou na sua parte aí no começo, assim, que tem algumas que querem só chorar e outras só querem vender. É isso que também me machuca muito. Lá no meu, você vê que a gente não faz network, a gente fala muito de Jesus e tal. Aí eu quero até marcar pra gente falar de empreendedorismo. Que é porque importante. isso, É porque bacana. tem muitas empreendedoras Precisa. lá. Só que o que eu tenho que colocar nessa balança? O momento é para aquele, pra gente falar de empreendedorismo, né, Jô? Mas tem vezes que a pessoa tá lá chorando, passando problemas, e a outra tá querendo vender a mentoria dela. É A isso. outra já tá no fundo do poço, E a outra dívida não. de Você cartão só vai de se crédito, levantar. e quer se vender você- a mentoria 10 mil pra Isso. ela. Então isso dói. Você vê que não quer pegar na mão de ninguém, né? Às vezes isso, Porque essa... é aquilo que ela fala, porque assim, só quer vender. Só quer vender. Não importa como, é tipo assim, como se estivesse ali enfiando Isso. ali, socando o E se você não cartão compra, você de também qualquer é excluída, jeito, tá? né? Tem isso também, né, Jane? Não comprou a mentoria, você tá excluída. Então isso é Tem muito isso também, ruim, né? Mas aí é o que eu falo, às vezes você tem um serviço ou um produto que não tem a ver com o que eu preciso no momento. Ok. Ou que talvez eu nem vou precisar. Sim. Mas se houver uma conexão, vai servir para ela. A sua rede de contatos. Para a rede de contatos. A sua rede de Porque quando contatos é acontecer muito algo grande. parecido, é o que a gente estava falando aqui no começo. Quando acontecer, olha, eu não posso, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. Vai lembrar, Daniela Conecta. E é assim né? que eu. É assim que Sim. funciona. Hoje, assim, eu falo que, graças a Deus, as pessoas. Tudo que eu tenho é através de indicação. Então, aonde tá, as pessoas falam, a Dani Conecta. Então, eu esqueço que até um rapaz participou de um podcast e a pessoa perguntou assim: como você faz para se comunicar? Ele falou: eu não sei, mas procura a Dani Conecta, coloca o Instagram dela aqui. Eu fiquei até surpreendida, porque eu não esperava. Isso é bacana. Eu falei, gente, que incrível, um homem, né? Ele falou, olha, sobre isso eu não domino, mas eu indico alguém, Dani Conecta, e depois daquilo, muita gente me procurou, muitos empresários grandes me procuraram para entender como fazer uma conexão genuína. E você que vai fazer com as mulheres é de extrema importância, ensinar elas a como entrar no empreendedorismo, Sim.
você ensinando elas a entrarem, você vai ver que ela vai ter um resultado muito mais rápido, muito mais forte, e elas vão falar assim, obrigada, porque você indo com o ensinamento, você aprende muito mais, você tem muito mais frutos. Né? Então, às assim, vezes a pessoa fala demais, não observa, né? Não escuta, e aí, às vezes, né? É o famoso status, né? É. Então tem que tomar muito cuidado. E eu nas minhas redes sociais, depois, como eu quero que o pessoal me segue lá, eu coloco todos os dias resultados de network. Então eu posto realmente resultados que eu faço. Verdade. E eu coloco, faz né? sentido. E eu falo, hoje é um resultado de network. Igual aqui, hoje, pra mim, é um resultado de network, né? A Jane foi um network, então é um resultado. Então, como que tá os resultados? Porque falar é fácil. Você tá fazendo o que você tá falando? Uhum. Também Sim, tem? Será sim. que as mentoradas estão fazendo o que elas estão falando? Você não entra naquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não Faz faça o que eu faço. Isso é muito ruim, porque às vezes a Faça o que eu pessoa tá. mando e não faça o que eu falo. É igual a pessoa falar, vender algo para prosperar, ela não prospera. Então não faz sentido. Você tem que vender aquilo. Não precisa nem. Você não vai nem vender o que a sua vida já é exemplo, né? Eu falo sobre a banana. Banana se vende sozinha, é um grande exemplo. Se vende sozinho. Mas se você chegar lá, tiver com a cara feia, ou a pessoa tá de costa, não te der atenção, Nossa, já era. não vai vender. Sim. Não vai. Ele vai comprar naquele momento Sim. que ele precisa, mas não volta mais. Então Verdade. tem isso. Tem uma estratégia que eu tô usando agora, porque eu aprendi há pouco tempo, de quando uma pessoa entra em contato comigo, quero fazer terapia. Então, nesse primeiro momento, eu não cobro da pessoa. Ó, vem, conversa comigo, vamos ver se a gente se conecta. Eu também tenho a Vamos ver, mesma método. vamos ver se rola aqui uma química, porque tem isso também, porque Tem. o terapeuta Tem. precisa se identificar e principalmente o paciente se identificar com o Com terapeuta. certeza. Então, isso tem acontecido e tem sido muito bom, porque é difícil a pessoa vir conversar comigo a primeira vez e ela não ficar comigo. Então, eu aprendi isso e tenho levado, tem dado muito certo. Então, primeiro, eu não Primeiro quero... você serve. Eu não quero vender aqui simplesmente um pacote de terapia para você. Eu quero que você entenda, que você perceba que isso vai fazer bem para você, que isso vai te trazer Se resultado vai na fazer sua vida. sentido, Se né? vai fazer sentido para você. E depois, então, a gente conversa sobre o resto. Aham. E isso tem dado muito certo. Eu costumo fazer isso também, ou fazer os 15 minutos ali de atendimento para explicar e entender primeiro do que falar o preço, e entender qual que é a demanda que a pessoa tem, o que ela precisa, qual que é a dor dela, para depois, né, a gente falar sobre detalhes, a burocracia. Sim, e eu falo que a prosperidade não é o dinheiro. É aonde você chega, é onde você entra, onde você sai. Eu falo para as meninas, gente, mesmo sem dinheiro, eu acessei lugares incríveis. Eu sentei em melhores restaurantes, eu participei de vários podcasts incríveis. Fui pro Geraldo Rufino para sentar na mesa com ele, é 30 mil reais, eu estava lá, gente. Ai, que bom. Então, assim, não é sobre o que você tem, é sobre o que você É os oferece. valores, né? É sobre o que você Porque entrega, as né? pessoas, geralmente, elas querem trocar e não doar. São poucos Verdade, que querem doar. Jane. E eu tenho essa frase, e quando você doa, depois você colhe. Então, assim, E pior, não é né, elas semente que querem você mais tá é plantando receber. hoje. Eu falo isso todo mundo no meu status. E aí, o que você já semeou hoje? Toda vez que eu ponho na internet, eu isso. falo essa frase. Depois Já você semeou colhe. hoje? A pessoa vê, né? Quando é de verdade. Sim. Quando é de verdade. Quando é de verdade, quando você realmente é natural, não é forçado, Não é. você conecta naturalmente, porque tem a ver com a sua essência. Né? Mas é verdade. Muito Meninas, bom. nós já estamos encerrando, chegando aos minutos finais aqui. Infelizmente, né? Porque o papo tá foi bom, muito esse bom. chá tá Vamos fazer um maravilhoso. brinde Vamos para fazer um brinde. 2026. Que seja de muito sucesso para os negócios e para Amém. de muita prosperidade. Desejo aí 2026 para Já todos. aproveitando, fala para mim, fala aqui para o pessoal, para mim, deixa aqui o seu contato, telefone, o seu WhatsApp, né, seu telefone de contato e sua rede social. Tá, vou olhar aqui. Bom, quem quer mudar esse ano, 2026, fazer grandes conexões, acessos genuínos e fazer um network que gera resultados, vem para o grupo Dani Conecta. Estou no Instagram como danielaconecta.oficial. Também pode chamar no WhatsApp 11 96983 2936 e venha fazer um ano diferencial, porque esse ano é nosso. Bora! Aê. E você, fala também seu telefone, Edilene, por favor, seus contatos. Eu sou Edilene, nutricionista, meu telefone DDD 11 97976 8221. Atendo em Guarulhos, São Paulo, atendo online. Tem um grupo também, Experiência do Lar, Momentos de Mesa com Mulheres que Edificam. Meu Instagram é @Edilene Dila, Dila com Y e 2 L. Só me segue lá que vai ter muito conteúdo sobre mesa posta.
sobre as virtudes da mulher. Que bênção. Muito obrigada, viu, Jane? Foi uma bênção Imagina. conhecer vocês, foi incrível. Ah, maravilhoso. O chá é para isso A mesmo, Jane é um é chá maravilhosa. presencial, Ai, né? gente. Nossa, eu quando eu falei assim, gente, eu gosto de contato, eu gosto de pessoas. E realmente, as pessoas com quem eu tenho contato é de forma simples, não é forçada, e eu sou verdade. muito acessível. Passou mensagem para mim, eu já respondo logo. Verdade. É desse jeito. E eu sou uma pessoa assim, muito acessível. Eu gosto desse contato. Tem a ver com a minha essência E mesmo. olha, que Eu inventei eu esse determino que 2026 você faça um evento. Amém. Tá na hora de você fazer o seu evento, trazer grandes psicólogas, grandes mulheres que precisam disso, não um presencial grande, num lugar maravilhoso, e Deus vai te honrar, porque vai chegar esse momento em Amém. 2026 para você. Amém. Amém. Eu estou preparada para isso. Então Eu tô receba, pronta porque eu tô poder pronta para receber. ir. Então vamos que vamos, é isso. E você, Dina, fala para mim a sua rede social, qual que é o seu meio de contato? Eu tô lá no Instagram, psi@dinalima, é só entrar lá já tem os meus contatos. Tem o telefone também, 92011 8020. Eu atendo presencialmente em Arujá e também atendo no online. Então, a terapia tá aí principalmente para mulheres, então tô focando agora mais na saúde mental da mulher. Tem muita coisa pra gente trabalhar, então muitas mulheres que chegam que precisam fortalecer o ego. Então a gente tá ali para isso, para ajudar nessa caminhada, né? Para que elas mesmas conheçam as suas próprias ferramentas e consigam caminhar. Então, qualquer coisa, é só me procurar lá e vai ser o maior prazer atender. Bom, o meu contato, meu telefone é 7173, né? 97173-4965. Eu sou a psicóloga Jane Rosa, comunicadora de bem-estar. Também sou mentora de mulheres com medo de dirigir e trabalho a autoestima da mulher e a força, porque quando nós estamos bem, a gente consegue ir bem em qualquer lugar, Verdade. seja na nossa casa, seja no trabalho, a gente consegue produzir mais e melhor e prosperar. Amém. É sobre isso. E eu estou sempre conectando mulheres, estou sempre aí tomando um chazinho, né, presencial, Opa, maravilhoso. online, com mulheres. Pode me procurar, eu sou muito acessível. E bem-vindo e até a próxima do programa Vozes que Florescem. Porque aqui as mulheres têm voz e são importantes e estão prosperando. Parabéns. E se você quiser aprender também um pouco mais e se desenvolver e trabalhar todas as áreas da sua vida, seja na área da saúde mental ou em outras áreas, nós estamos aqui à disposição. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Bora! tchau.